Olá, boa noite. O programa Cenário Ecológico de hoje vai mergulhar no universo ainda desconhecido para muitos do lobo-guará, também conhecido como lobo de crina, lobo vermelho, aguará e iguaraçu, animal nativo da fauna brasileira, símbolo do bioma cerrado e, infelizmente, em sério risco de extinção. No centro das atenções em todo o país, depois que teve sua imagem estampada na nota de R$ 200, o lobo-guará, considerado o maior canídeo da América do Sul, é destaque e atração importante no Santuário do Caraça. Ameaçado de extinção e considerado pelo Ministério do Meio Ambiente como espécie em situação vulnerável para extinção, o lobo-guará muitas vezes sofre com a destruição de seu habitat natural e conflitos com produtores rurais. Na reserva particular do Patrimônio Natural do Santuário do Caraça, área legalmente protegida desde 1994, o animal encontra espaço ideal para sua sobrevivência e procriação. Símbolo que é, como já dissemos, do bioma cerrado, um dos biomas menos protegidos do Brasil, apesar de possuir grande biodiversidade, o maior canídeo do continente costuma dar as caras quase que diariamente no adro do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Caraça, onde os padres colocam bandejas com ossos e carnes para atraí-los. E com isso, até hoje, a casa mantém a sua tradicional e concorrida Hora do Lobo. Com o fim do Colégio do Caraça, muito se discute o que isso é feito aqui com esse espaço. E de uma forma meio que amadora, o Caraça começa a receber visitantes, parentes de ex-alunos, próprios ex-alunos que voltavam para visitar o local com saudade das cachoeiras e de todo o espaço aqui do santuário. Na década de 80, o então padre Zé Tobias Zico, ele percebe essa vocação de cultura e lazer e decide dar um outro uso para o Santuário do Caraça. Nessa mesma época, surge o que a gente chama de hoje da cereja do bolo. Surge então o lobo-guará, passeando aqui, próximo da igreja, aqui entre os corredores, até a identificação de que era um lobo, demorou-se um tempo, e começou a tratar esse lobo para que ele viesse com mais frequência, né? O próprio padre Tobias começou a colocar uma bandeja de carne para que ele se aproximasse. Mas o Caraça já começava a caminhar ali com atividade de turismo nesse espaço magnífico. O Caraça, ele, além do lobo, tem diversas trilhas, cachoeiras, o próprio patrimônio cultural, arquitetônico do local, e ele tem uma facilidade com diversos tipos de demanda do turismo, né? As pessoas costumam vir para cá atraídos por demandas distintas. E a gente fala que o lobo-guará ele é a cereja do bolo. Ele é aquele ápice da visita. As pessoas esperam ansiosamente pela vinda do lobo. É um contato muito interessante, é um dos poucos lugares do mundo, como alguns biólogos, pesquisadores já disseram, onde é possível um contato bem próximo de um animal selvagem, livre na natureza, que não perde os hábitos selvagens, os hábitos de caça, apesar de ser tratado há aproximadamente 40 anos, mas é tratado como se fosse um petisco, né? É só um atrativo para que ele venha até aqui, para que figure com essa participação mais do que especial nas noites dos nossos hóspedes. Muitos hóspedes vêm do Brasil todo, do mundo inteiro, também só para ver o lobo. E acontece que às vezes o lobo não vem. E aí é uma frustração. As pessoas chegam a prorrogar as estadias por mais uma, por mais duas, por mais 3 noites, à espera do lobo. E quando o lobo aparece, é um encantamento total, desde crianças a adultos, pessoas do mundo inteiro. A visita do lobo-guará ao adro da igreja do Santuário do Caraça, como eu disse anteriormente, ele é um dos principais atrativos do Santuário do Caraça. E já tem 40 anos aproximadamente que ele vem aqui nos visitar. E essa visita, ela contribui e muito para o aumento da demanda turística, não só no Santuário do Caraça, mas em toda a região. Os turistas que frequentam a região
tem esse desejo de vir se hospedar pelo menos uma noite no Santuário do Caraça para poder apreciar esse espetáculo da natureza, que é a visita do lobo-guará. Quem quiser experimentar, viver essa experiência, precisa se hospedar conosco. O lobo ele aparece normalmente no período noturno e aqueles que dormem aqui nas nossas pousadas têm o privilégio dessa experiência. Basta entrar em contato conosco, estamos nas redes sociais, na central de reserva, para que venha conhecer não só o lobo, mas fazer um belo passeio, curtir uma cachoeira, curtir a natureza e descansar à noite à espera do lobo-guará. O nome é de lobo, mas o porte é de cão. O lobo-guará é da família dos canídeos, como cães, lobos, raposas, coiotes e chacais, e tem bastante potencial para ser um bom amigo do homem. O guará destaca-se pela sua importância para a conservação e manutenção da fauna e flora brasileira, pois além de ser um eficiente dispersor de sementes, é um animal tranquilo e solitário. Sendo parente dos lobos selvagens da América do Norte e dos cachorros domésticos, o lobo-guará é um mamífero que vive em ambientes naturais abertos, como campos e matas de capoeira, podendo atingir até 1 metro de altura e pesar mais de 30 quilos. Diferentemente de outras espécies de lobo que vivem em matilha, o lobo-guará é um animal de hábito solitário, que não tem nada de mal nem é agressivo. Ele é apenas curioso e pode se aproximar com frequência de locais urbanos e muitas vezes assustando as pessoas. O lobo-guará é um animal onívoro, pois consome uma grande variedade de animais e frutos. Ele se alimenta principalmente de pequenos mamíferos, como gambás e roedores, além de aves, largatos, cobras e insetos. Ele gosta do fruto de uma árvore que, por causa de sua preferência, recebeu o nome de lobeira. Após comer a fruta do lobo, ele ajuda a espalhar suas sementes, pois as elimina através de suas fezes. O guará sofre hoje com a destruição de seu habitat, mas mesmo assim apresenta grande importância ecológica, pois é um dispersor de sementes e símbolo do cerrado, o maior bioma brasileiro. Nós vamos conversar agora com o biólogo Douglas Silva e conhecer um pouco mais sobre a vida e os hábitos do lobo-guará e da sua estreita relação com o Santuário do Caraça. O programa Cenário Ecológico vai conversar agora com o biólogo Douglas Silva. Ele é coordenador ambiental do Complexo Santuário do Caraça e vai nos contar um pouco da história do lobo-guará e da sua relação com o caraça. Douglas, por que o lobo-guará escolheu o caraça para viver, reproduzir e, vez por outra, brindar aqui no lado da igreja com um belo espetáculo? Olá, Tião, né? Seja bem-vindo novamente aqui ao Caraça. A gente fica feliz em recebê-los, né? O lobo-guará é um animal de áreas abertas, né? Um habitante do cerrado, e a gente está numa unidade de conservação. Essa espécie ela sofre muito com fragmentação do habitat, perda, né? Da sua área de vida, e nada melhor do que ter uma unidade de conservação que resguarda essa preservação do ambiente natural da espécie. Então não é difícil você ter uma espécie dessa aqui. Na verdade, a preservação do ambiente possibilita que a espécie ocorra aqui no Caraça. Douglas, sendo o lobo-guará um canídeo, ele tem hábitos semelhantes aos cachorros domésticos? É interessante isso, Tião. Muitas pessoas acham, né, que o lobo-guará é um lobo, né? O próprio nome popular é lobo-guará. E não, ele é da família dos canídeos, mais próximo aos cachorros, né? Apesar de ser da família dos canídeos, o lobo-guará, ele não é um animal doméstico, é um animal silvestre. Bom, Tião, vamos pensar que um cachorro doméstico é um animal que já foi habituado ao homem há muito tempo, né? Ele era um animal silvestre, também era um lobo, né? Próximo aos lobos, e foi domesticado. O lobo-guará não. O lobo-guará é um animal silvestre aqui, assemelha-se muito a um cão, né? Só que um animal de porte maior, um animal que ocorre aí, né, em toda a América do Sul. E a gente tem que ter um cuidado maior ao se tratar desse animal. Quanto mais você tentar humanizar um animal silvestre, sim, ele pode ter características de animais domésticos, né? Pensa no indivíduo, não na espécie.
Mas não, é um animal silvestre, tem uma legislação que protege essa fauna silvestre, e aqui no Caraça tem uma intervenção mínima que a gente coloca, né, ao longo dos anos, né, isso já foi habituado, a gente coloca e oferece para o animal um item alimentar. Algumas pessoas podem ver isso como uma domesticação do animal, só que não. A única intervenção que fazemos hoje é oferecer o item alimentar. A gente percebe que aqui no Caraça, os estudos, né, nos mostram um indício que o que é oferecido não interfere na dieta do animal e nos seus hábitos naturais. O animal ele continua caçando. Teve uma pesquisa em 2014 mostrando o conteúdo das fezes do lobo-guará. E no conteúdo você consegue avaliar os itens que ele se alimentou. A gente percebeu que, apesar de oferecer o alimento aqui, ele ainda continua caçando. Um outro indício que a gente tem para mostrar, né, que o animal não está domesticado é a sua frequência de ocorrência aqui no adro. Todos os dias, o monitor noturno ele registra essa frequência e a gente tem, ao longo dos anos, avaliado. O animal ele vem mais ou menos 20 a 15 dias no mês. Não vem todos os dias do mês. É um animal, não tem horário de chegar, né? Se for pensar em domesticação, o animal ia estar, a gente coloca a bandeja, o animal ia aparecer. Só que isso não acontece. A gente tem que tomar todos os cuidados, claro, para que se mantenha cada vez mais o hábitat natural dele, para que a gente não interfira, né, mais no seu estilo de vida. O que estreita, Douglas, a relação do lobo-guará com o bioma cerrado? Que é o que predomina aqui no Caraça, em que pese ser o Caraça uma área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. O lobo-guará é um animal típico do Cerrado. Quando você analisa a anatomia, a forma do lobo, você vê que é um animal alto, um animal de pernas finas, né, adaptado para andar naquele tipo de vegetação, que é a vegetação campestre, o animal caçador, né, então ele tem que estar acima da vegetação para poder visualizar suas presas, né, e poder caçar. Também, e ele consiga se esconder também, né, a gente fala de reprodução do lobo-guará, as tocas são feitas na vegetação. E por ter todo esse aparato anatômico, né, ele consegue percorrer longas distâncias. É um animal que adaptou a esse tipo de bioma, né, de vegetação. Quais os benefícios, Douglas, o lobo-guará traz para uma região ambientalmente tão diversa como o Caraça? De modo geral, esses animais topo de cadeia alimentar, eles são tidos como animais guarda-chuva. Mas por que isso? O animal guarda-chuva, para ele coexistir, ele precisa de toda uma cadeia, uma rede abaixo dele. Ele precisa ter os itens alimentares, ele precisa ter uma área de vida, ele precisa reproduzir. Então, para o Caraça, né, ter o lobo-guará aqui demonstra que esse ecossistema que dá base para o lobo-guará existir, ele está funcionando. A gente teve um estudo em 2001, 2004, que estudou a área de vida do lobo-guará aqui no Caraça. E se percebe que ele está próximo aqui ao santuário, né? Durante o dia ele fica um pouco mais próximo do santuário e à noite ele roda o santuário inteiro. Inclusive ele sai da área do santuário, né? Esse estudo teve um rádio colar, uma telemetria, uma forma de você entender a dinâmica desse animal aqui no parque, né? E a gente percebe que o animal ele ocorre mais nas áreas de campo, aqui no Caraça, não percorre essas áreas de montanha, né? Você pode me perguntar, Douglas, mas quantos lobos tem o Caraça? A gente hoje, toda a nossa área, ela consegue conter um macho e uma fêmea, porque é um animal de hábito solitário, é um animal que protege o seu território, né? Territorialista, precisa de uma área de vida grande para sobreviver, precisa de uma rede alimentar complexa, né? É um animal onívoro, né? Se alimenta de animais e de plantas e frutos, né? Então tudo isso é uma rede interessante que sustenta a ocorrência do animal aqui no Caraça. A gente pode dizer que nós temos uma matriz reprodutiva, né? Os registros são de 1980, da presença do lobo-guará aqui, e desde então os lobos-guarás vêm reproduzindo. Há uma
mudança gradativa dos indivíduos, né? Sejam dos filhotes que estão ocupando o lugar dos pais, seja de outros lobos que estão vindo para a região. E isso é muito interessante, né? Então nós estamos há quase 30 anos, há mais de 30 anos, com presença de lobo-guará aqui no Caraça. Douglas, você falou de reprodução. Quais os argumentos que sustentam a teoria de que o lobo-guará ainda hoje se encontra em risco de extinção? O maior problema para o lobo-guará é a ação humana, né? Ao longo do tempo a gente vem fragmentando o seu habitat, a gente vem reduzindo a área de vida desse animal. Esses animais topo de cadeia precisam de uma área grande para sobreviver. Então o homem ele vem interferindo na paisagem, no contexto da paisagem. A expansão urbana vai reduzindo a área de vida para esse animal. E pode ocorrer desse animal, né, sofrer os impactos disso. Ele está mais próximo ao homem. Ano passado, Tião, em outubro, a gente recebeu a notícia de um lobo-guará atropelado em Barão de Cocais. Então, assim, são cuidados que precisam ser tomados do ponto de vista de política pública, né, no âmbito municipal, no âmbito estadual e federal. É um animal que, até 2016, tinha um plano de ação nacional para a conservação do lobo-guará, específico para essa espécie. Posteriormente, esse plano de ação abrangeu todos os canídeos, né? Atualmente ele está ativo. Além do lobo, tem as raposas, o cachorro do mato vinagre, para se preservar essas espécies, porque sabe-se que a redução do hábitat é o maior impacto. Douglas, claro, a gente sabe que a aparição do lobo aqui no lado da igreja é um espetáculo assim, que tem trazido turistas, tem movimentado o turismo aqui no Caraça e trazido turistas de todas as partes do Brasil. Além do lobo, quais outros animais vêm aqui à noite fazer uma boquinha aqui no jantar do lobo? Bom, tio, ao longo desse tempo, né, a gente já registrou aqui no Adro a jaritataca, né, uma espécie próxima ali ao gambá, parece aquele gambá da América do Norte, né, mas é uma espécie silvestre aqui. Hoje, a gente tem registro dos cachorros do mato, tem um grupo familiar de 3 a 5 indivíduos que periodicamente vem aqui. E o cachorro do mato que você se refere é o cachorro vinagre ou não? Não, é o cachorro do mato. É da espécie, né, Cerdócium tus. Muitos confundem com uma raposinha, né? De porte baixo, médio, animal pequeno. Além dele, desde 2015, tem nos surpreendido a presença da anta. É um animal, o maior mamífero terrestre, né, da América do Sul. E hoje tem um grupo familiar que também vem aqui, o macho, e em algumas oportunidades a gente já viu a fêmea com o filhote, também fêmea. Ok, Douglas, a presença do lobo-guará e de todos esses animais que você acaba de enumerar, que frequentam aqui o adro da igreja, né, dando verdadeiros espetáculos aqui aos turistas, isso é um atestado de que a RPPN Santuário do Caraça mantém o seu território preservado, mantém o seu território ainda apto a preservar as espécies nativas, endêmicas aqui existentes? Poxa, isso é bastante interessante, né? A gente tem estudos da composição de fauna aqui do Caraça, né? A gente tem mais de 70 espécies de mamíferos, né? Incluindo espécies ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, a onça-parda, e demais espécies. A presença desses animais aqui no Caraça reforça a importância da unidade de conservação. Né? Voltando, a gente está numa área, um quadrado ferrífero, a gente está próximo a centros urbanos, né? Cidades em expansão, áreas sendo mineradas, o hábitat desses animais sendo reduzido. Isso reforça cada vez mais a importância de espaços verdes, de áreas e unidades de conservação dentro desse contexto regional. O Caraça ele tem conexão com o Parque Nacional do Gandarela, então é um fluxo ali de entrada e saída de animal, né? Potencial fluxo, né? Os famosos corredores ecológicos. Então a gente precisa de áreas contínuas, precisa preservar ambientes naturais para que as espécies elas possam existir, né? Para a gente poder preservar um pouco da nossa história, poder preservar um pouco da nossa biodiversidade. Ok, Douglas, nós vamos encerrar o nosso bate-papo. Eu gostaria que a TV Caraça tem dentre os seus telespectadores uma boa parte de pessoas da zona rural, pessoas que têm
sítios e que convivem no dia a dia mais próximo com a natureza. Que recomendação você faz a essas pessoas num eventual confronto com o lobo-guará? Porque para essas pessoas, o lobo-guará é o comedor de galinhas. É importante ressaltar, né, que o animal da fauna silvestre tem uma legislação específica, né, a gente não pode matar, não pode caçar. Muitos dos problemas com animais silvestres, eles são de responsabilidade nossa. Às vezes você tem ali um local na sua casa que você abate animal, o cheiro, o animal pode se aproximar. Então, se mantenha a sua residência limpa, ao redor da sua residência limpa. A gente vê estudos mostrando que o lobo-guará, na verdade, ele é um parceiro, porque ele se alimenta de roedores, ele se alimenta de serpentes, às vezes roedores que estão ali no plantio, né? No plantio de sementes, mas o desafio é a gente não intervir, tendo um problema maior, procurar os órgãos ambientais cabíveis, né? A Polícia Ambiental, o IBAMA, o ICMBio. O Caraça também está aqui de portas abertas, caso a gente possa usar um pouco da nossa experiência de manejo com esses animais. Mas lembrando, né? O animal, ele é silvestre e tem toda uma legislação. Importante entender o porquê desse animal estar ali. Às vezes ele está sofrendo uma pressão que o faz chegar mais perto da casa da gente, né? Então, em hipótese alguma, né? Agredir esse animal, em hipótese alguma você matar um indivíduo desse, porque a gente perde, né, um pouco da variabilidade genética, a gente perde muita informação quando o animal silvestre ele morre. Tendo um problema, procure os órgãos competentes que vão encontrar uma saída, né? A gente tem aí, Belo Horizonte está muito próximo, tem o CETAS, tem o IBAMA e o EF que pode nos dar apoio em algum caso específico. Ok, muito obrigado, Douglas, pelo carinho de nos receber e pela precisão da entrevista. Obrigado. A reprodução do lobo-guará ocorre normalmente entre março e junho e o nascimento dos filhotes quase sempre de maio a setembro. A gestação dura de 60 a 65 dias, nascendo de 1 a 5 filhotes. A ninhada é amamentada até os 4 meses de vida e até aproximadamente 8 meses os pais os alimentam por regurgitação. Os filhos acompanham a fêmea e às vezes também o macho e aprendem a caçar a partir do 3º mês de vida. Os machos cooperam com as fêmeas no cuidado dos filhotes, apesar da fêmea fazer isso por mais tempo. As fêmeas jovens atingem a maturidade sexual com 1 ano e os machos com 2 anos de idade. Além do seu tamanho, o lobo-guará destaca-se por suas longas e finas pernas, que o ajudam na locomoção e visualização do ambiente em locais com vegetação mais alta. O lobo-guará apresenta hábito de vida solitário, sendo encontrados em companhia das fêmeas, formando casais apenas na época reprodutiva e durante o cuidado com os filhotes. Bem, o cenário ecológico vai ficando por aqui. Siga nosso programa nas redes sociais e deixe sua opinião nos comentários. A sua opinião é muito importante para todos nós. Nós vamos encerrar o programa de hoje com 2 filósofos, pensadores que cada um, a seu tempo e a seu modo, se dedicaram a compreender, respeitar e defender com todo ardor a natureza. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão do século XIX, nos ensinou que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. E Pitágoras, o filósofo grego que viveu no século V a.C. e nos legou essa pérola. Enquanto o homem continuar a ser o destruidor impiedoso dos seres animados dos planos inferiores, não conhecerá jamais a saúde nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher a alegria e o amor. Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana.